Abra sua Bíblia no penúltimo livro do Novo Testamento, Judas. Você acha Apocalipse, né? Que é o último. Daí você vem atrás, é um livro pequenininho que tem apenas um capítulo. Judas, capítulo 1, que é só um mesmo, o versículo então 3 e o 5, a palavra do Senhor nos diz. Judas, versículo 3 ao 5. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados por esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém. Somente até aqui. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que tu nos concede de estarmos reunidos na tua casa, nesta última reunião do ano e agora nesses últimos momentos de 2017. Sabemos que é uma palavra aos nossos corações e que a tua palavra possa falar em nossas vidas, para que possamos viver 2018, permitindo tu, Senhor, com graça, com sabedoria, sabendo que nós precisamos lutar pelos princípios da nossa fé. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Queridos, nós queremos falar nesta noite sobre o nosso tema anual. Nós vamos trabalhar em 2018 com esse tema. É tempo de lutar pelos fundamentos da nossa fé. É tempo de lutar pelos fundamentos da nossa fé. Querida igreja, a curta epístola de Judas, não só nos versículos lidos, mas em todos os seus versículos dessa epístola, revela a intensa batalha da igreja primitiva pela pureza doutrinária e pela integridade moral. Hoje, constantemente, nós vemos, seja nas escolas, seja nas universidades, sejam através da mídia, através das redes sociais de comunicação, sejam de múltiplas outras formas, nós cristãos estamos sendo atacados de forma implacável, de forma terrível, com ideologias e conceitos que vão de encontro àquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta, que vão de encontro à infalível palavra de Deus que nos ensina os fundamentos da nossa fé. Tem sido um ataque contra os princípios fundamentais da nossa fé.
E a igreja não pode ficar calada. Tem sido muito triste constatar, comprovar que além dos ataques implacáveis que temos recebido, vemos muitas vezes um grupo de irmãos, um grupo de crentes que não se empenham e não estão preparados para defender a sua fé e os fundamentos e os princípios bíblicos que norteiam a nossa vida com Deus. Hoje parece muito fácil até crentes defenderem sua agremiação futebolística e outros valores supérfluos da vida, mas parece difícil os crentes defender os fundamentos da sua fé, os princípios bíblicos que são os que norteiam a nossa vida. E nós vemos hoje que terrivelmente somos atacados, e os fundamentos da fé muitas vezes são ridicularizados e atacados, muitas vezes até por pessoas que dizem que são cristãos. Será que o nosso amor pelas coisas de Deus estão mudando? Será que o nosso amor pelas coisas do mundo tem sido maior do que o nosso amor pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus? Será que nós estamos vendo uma geração dando mais importância em defender assuntos efêmeros, supérfluos e passageiros do que os princípios fundamentais da palavra de Deus? Querida igreja aqui presente, nós estamos adentrando para um novo ano, e nós precisamos entender os fundamentos da nossa fé, e precisamos ter cuidado com esses fundamentos que norteiam a nossa caminhada rumo ao céu. Eu vejo muitas vezes há uma pergunta que muitas vezes vem ao coração do crente: qual a parte mais importante da nossa fé? Qual a parte mais importante da tua vida cristã? Sem dúvida tem que ser os fundamentos. Qual é a parte mais importante de uma construção? Quando faz uma pergunta como esta, é lógico que você logo vai dizer: é o alicerce, pois o fundamento, a base, o essencial para depois você fazer uma construção. Qualquer construção que você vai fazer, se não tiver uma boa base, se não tiver um bom alicerce, não tem como construir algo duradouro. Mas graças a Deus que nós temos fundamentados na Bíblia Sagrada princípios que regem a nossa vida de fé, e a nossa vida de fé não está fundamentado em areias movediças, em coisas passageiras, mas a nossa fé está fundamentada em Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus, e os princípios estão na Bíblia Sagrada. Irmãos, justamente a parte que ninguém vê é aquela que dá sustentação a um edifício, a uma construção. E assim nós precisamos manter firmes, inabaláveis, os fundamentos que permeiam a nossa vida cristã. Nós vemos, por exemplo, lá na Itália, tem uma torre, a Torre de Pisa, na Itália, uma impressionante construção, uma bela obra de arte, que por não ter uma estrutura adequada, quando fizeram a base, foi feito o fundamento, alguma coisa saiu errado na arquitetura daquela torre, que ela se inclinou. E ela ficou inclinada, e hoje se tornou até um ponto turístico, mas ali nós vemos evidenciado ao mesmo tempo a capacidade que o ser humano tem em produzir o que é belo, e também a facilidade que o mesmo ser humano tem em falhar quanto a considerar bem os fundamentos daquilo que ele está fazendo. Quer dizer, é necessário
ter um bom fundamento para que se possa fazer um bom edifício. Com a nossa vida espiritual acontece algo parecido. Imagine que a nossa vida cristã é como um grande edifício, que à medida que cresce pode ser objeto de admiração e instrumento de bênção para muitas pessoas, mas no entanto, se não atentarmos para os fundamentos elementares da nossa fé, ou seja, se nós não cuidarmos para aquilo que sustenta as nossas convicções, nós vamos correr o risco de sucumbirmos diante das mais diversas pressões que enfrentamos no dia a dia da nossa existência como crente. Meus irmãos, nós temos dia após dia uma batalha, estamos batalhando pelos princípios que norteiam a nossa fé. No versículo 3 aqui da epístola de Judas, o irmão do Senhor Jesus diz que não apenas os santos receberam uma fé, mas que esses mesmos santos precisam batalhar pela fé que receberam. Uma vez foi dada a fé para você, e você precisa batalhar por essa fé. E você precisa conhecer os fundamentos da fé para você cada dia ficar estrebado naquilo que você conhece de Cristo. Entendemos que os alicerces da caminhada cristã podem sofrer ataques. E cada crente precisa estar pronto para batalhar diligentemente. Irmãos, defender os fundamentos da nossa fé é oferecer respostas fiéis, seguras a todas as pessoas que buscam a verdade, a todas as pessoas que querem saber aquilo que você crê. E o que é que você crê? Estamos vivendo dias de enfrentamentos aos elementos fundamentais da nossa fé. As forças do mal, irmãos, têm se levantado contra a igreja. As forças do mal têm se levantado para colocar por terra os fundamentos que norteiam os princípios cristãos. E hoje, não só os princípios cristãos, até mesmo a moral natural de um mundo civilizado está sendo bombardeado, porque há pessoas que querem desestabilizar qualquer tipo de moral. Não precisamos fazer muitos esforços para percebermos que os princípios fundamentais da nossa fé estão recebendo um intenso ataque do inimigo. São diversos os golpes desferidos contra os sólidos fundamentos da fé cristã, além dos que atacam e além dos ataques que vêm de fora. E parece que os ataques que vêm de fora, nós estamos preparados para enfrentar e para defender, mas se torna um pouco mais complicado quando parece que tem ataque de dentro da comunidade. Parece que nós estamos preparados para todos os ataques que vêm de fora, mas quando surge pessoas descrendo e desvirtuando a verdade dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, esses ataques muitas vezes são mortíferos. Enfrentamos perigos mortíferos muitas vezes dentro da igreja, pessoas que se conformam, pessoas acomodadas, pessoas que pensam que hoje tudo é relativo. Não, irmãos, não é tudo relativo, não. Tem coisas bem claras, tem coisa que a igreja tem que se posicionar sim, tem coisa que a igreja precisa mostrar em que crê e na sua fé. O relativismo, o individualismo, o abandono das escrituras, junto com a falta de compromisso com a igreja local, assomado ao ativismo e à desagregação da família, são apenas alguns dos golpes desferidos diariamente contra os fundamentos da nossa fé. Os ataques são intensos e nós, como igreja de Cristo, não podemos ficar indiferentes ou distraídos diante dessa realidade que estamos enfrentando. Por isso estamos
para daqui a 55 minutos, iniciar um novo ano. E esse será um ano que você precisa definir os teus compromissos, e você precisa estar mobilizado em prol da defesa dos fundamentos da tua fé. Viveremos um ano em que, sem dúvida, queremos investir ainda mais no aprofundamento dos fundamentos da nossa fé, mas não apenas nessas convicções doutrinárias, mas também no aperfeiçoamento de nossas práticas cristãs nesses princípios. Alguns dos princípios da nossa fé eu quero mencionar nessa noite. São muitos os fundamentos da nossa fé que estão sendo pisoteados, que estão sendo ridicularizados, que estão sendo ignorados e distorcidos dentro e fora da igreja. Vamos meditar num desses fundamentos. Não tem como eu falar todos os fundamentos nessa noite, mas deixa percorrer alguns fundamentos que você precisa defender, e você precisa estar bem ciente, para que realmente você possa ter uma vida abundante em Cristo e uma vida íntima com os céus. Um dos primeiros fundamentos da nossa fé é a salvação em Cristo Jesus. É um fundamento básico. A salvação é somente na pessoa de Jesus Cristo. A maior salvação que alguém pode experimentar é a salvação da sua alma para a vida eterna, que só pode ser oferecida por Jesus Cristo mediante os méritos da sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Mesmo na igreja dos primeiros tempos, lá nos primórdios da igreja, já tinha surgido falsos mestres que proclamavam um outro meio de salvação, que era extremamente parecido com o verdadeiro. Eram pessoas que, com dissimulação, distorciam o evangelho, transformando em libertinagem a graça de Deus. Tem pessoas hoje afirmando que as pessoas que recebem a graça de Deus, que recebem a salvação, são livres para viver de qualquer maneira que escolherem. Hoje, essa corrente de pensamento falso e desvirtuado dos ensinamentos bíblicos quer infiltrar no meio da igreja, dizendo que se você recebeu a graça, você está salvo e você pode viver da maneira que você queira viver. A graça de Deus não nos dá apenas liberdade, mas também produz em nós o desejo de uma vida de santidade e piedade. Graça produz santidade, graça produz piedade, graça de Deus produz uma vida diferenciada do mundo. A mensagem de Cristo sempre foi chamar os pecadores ao arrependimento. E Paulo fala em Gálatas 5:13, para os crentes não abusarem da graça como desculpa para pecar. Hoje há um evangelho desvirtuado, que você vive na super graça. E você pode pecar, você pode fazer o que você bem entende, porque a graça te atingiu. E você pode viver como você bem deseja. Isso é um evangelho desvirtuado, isso é um evangelho falso, isso é um evangelho mentiroso, isso é um evangelho que vai te levar para o inferno, porque a graça do Senhor, e Paulo e aqui também Judas está dizendo que nós não podemos abusar da graça. O que todos devem saber é que Deus amou a todos, mas infelizmente nem todos serão salvos, porque a Bíblia que afirma: quem porém não crê já está condenado. Você pode receber a salvação, mas se você deixar a salvação, se você não crê naquilo que o Senhor ensinou, você será condenado. A salvação não é automática,
pois alguns vivem suas vidas com a intenção que amanhã poderão então entregar suas vidas a Cristo, mas esse amanhã na vida de algumas pessoas nunca chegará, pois a salvação é uma decisão individual, uma decisão pessoal de cada pessoa. A escolha da salvação é uma decisão que tem que ser feita agora, porque a Bíblia afirma categoricamente que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A graça de Deus é abundante, mas se você sair da graça, você se torna uma pessoa sem a graça, e uma pessoa sem a graça é uma pessoa condenada, e há condenação para aqueles que brincam com a salvação. A palavra de Deus diz: como em Hebreus, como escaparemos se negligenciarmos a tão grande salvação? Então isso quer dizer que a salvação pode se perder, porque se você negligenciar, você pode perder a salvação sim. Então é um fundamento, você precisa ser salvo, e a salvação é através de Jesus, e não tem outro meio que você possa ser salvo se não for a Jesus. Um outro fundamento da fé que você precisa defender é a vida de oração. Sabemos que oração é talvez uma das práticas bíblicas mais simples que Deus nos deu. Não há grandes segredos para se ter uma vida de oração. No entanto, nem sempre o mais simples é o mais fácil. É tão simples orar, mas por outro lado parece ser tão difícil. Temos presenciado em nossa sociedade, em nossas igrejas, um distanciamento cada vez mais acentuado da prática da oração. Aquilo que era natural na nossa igreja, oração, parece que está caindo no desuso. Antigamente era normal qualquer pessoa entrar, principalmente dentro da Assembleia de Deus, e dobrava o seu joelho e ali orava: Jesus salva, Jesus cura, Jesus vem batizar com o Espírito Santo, Jesus abençoa o culto nesta noite. Hoje nós já não vemos mais isso. É poucos os que chegam à igreja e dobram o joelho para orar, ou mesmo sentado estão ali orando, né? Hoje os que não estão conversando estão ligados com o seu celular, e assim ficam até começar o culto. E muitas vezes o culto está pesado, o culto está... mas o que está acontecendo? Está acontecendo que você não prepara o culto mais com aquele espírito de oração, com aquela oração, com aquele clamor. Irmãos, a falta de oração tem levado as pessoas a um distanciamento de Deus, a uma vida fragilizada espiritual, e isso tem trazido consequências terríveis em todas as áreas da vida. A oração não pode ser algo opcional na sua vida, pois é um fundamento da nossa fé, a oração, porque através da oração nós vamos encontrar um meio de você ter uma verdadeira comunhão com os céus. A oração sempre vai abrir caminhos para que Deus realize os seus planos e os seus projetos em nossa vida. Através da oração nós colocamos nossas necessidades, nossas ansiedades nas mãos do Todo-Poderoso, para que Ele venha nos dar paz interior, para que Ele venha nos dar estratégia, para que possamos enfrentar os ataques do inimigo, e que os nossos problemas venham ser resolvidos, e que possamos ter crescimento espiritual. Querida igreja, a oração sempre será como um termômetro espiritual na vida do crente. Porém, todos temos que ter consciência que orar não é um castigo, que orar não é um peso, mas orar é um exercício de profunda intimidade com Deus, de amizade com Deus. Sem oração, a igreja, o
crente não vai chegar a lugar algum de vitória, e o extraordinário de Deus não vai acontecer se não houver oração. A oração é a respiração da alma, é a chave que abre os mistérios de Deus. A história espiritual de uma igreja, a história espiritual de um crente está fundamentado na sua vida de oração. Então ore, querida igreja. Você quer ver o extraordinário de Deus acontecer na tua casa, na tua vida? Você quer ter força para enfrentar as tentações e os ataques do inimigo? Ore. A oração é o caminho da vitória. Um outro fundamento da nossa fé é a palavra de Deus, é o conhecimento da Sagrada Escritura. Porque onde a palavra de Deus chega, as máscaras caem, as desculpas não prosperam, e os labirintos escuros do coração são esquadrinhados. Nós precisamos dar mais crédito à palavra. Você precisa meditar na palavra. O poder da palavra do Senhor revela todas as coisas, e revela todas as coisas da tua alma. A palavra é como um martelo que esmiuça toda a nossa altivez, todo o nosso orgulho, e mostra a sinuosidade da nossa vida. Você precisa amar a palavra, você precisa viver a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa escutar a palavra, você precisa estudar a palavra. A palavra tem poder de gerar em nossa vida sede de santidade e horror pelo pecado. Quanto mais perto você está da palavra, mais longe você estará do pecado. Quanto mais longe você estiver da palavra, mais perto você estará do pecado. À medida que a palavra vai enchendo o nosso coração, a nossa vida vai se transformando, e o fruto do Espírito Santo vai se manifestando em nossa vida. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Se dentro de nós está habitando ricamente a palavra, então dos nossos lábios vão brotar palavras agradáveis ao Senhor. Que você possa estar com a tua alma, com o teu coração entulhado com a palavra de Deus, e assim dos teus lábios vão brotar palavras de Deus, palavras que edificam. A Bíblia é eficaz, irmãos, para realizar todos os propósitos para os quais ela nos foi dada. As obras humanas, as teorias dos cientistas e de outros entendidos sofrem alterações, precisam constantemente ser atualizadas e readaptadas, senão tornam-se obsoletas com o tempo. Mas a palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é acabada, sem necessidade de atualização. Ela continua sendo sempre atual, e ela é mais atual do que o jornal que saiu hoje. A palavra de Deus é tudo o que a igreja precisa. Não precisamos de outra revelação. Não, irmãos. Volta e meia surge alguém dizendo que recebeu alguma revelação da palavra, e por isso que hoje há tantas seitas, tantas religiões, porque são pessoas que dizem que receberam uma nova revelação. Não existe uma nova revelação. A revelação de Deus é perfeita, e ela está aqui. Tudo que o ser humano precisa está na palavra. Viva a palavra. Você precisa defender o fundamento da tua fé, e um dos fundamentos é a palavra de Deus, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Nenhuma das suas promessas cai por terra. A palavra de Deus é a verdade absoluta. As filosofias humanas, por mais profundas, elas não podem arrancar a alma humana do poço da escuridão, da escravidão. Mas a palavra de Deus vai lá e tira o homem da escravidão, tira o homem da escuridão.
Os esforços humanos são insuficientes para soerguer alguém, para reconduzi-lo a Deus, mas a palavra, ela transforma, ela quebra o coração mais endurecido. Quando o homem está quebrado, quando o homem está esmagado pelo pecado, quando o homem está escravizado pelas paixões carnais, ao defrontar-se com a palavra, ele recebe cura, ele recebe libertação, ele recebe perdão, ele recebe salvação, ele recebe Deus, porque Deus é a palavra. Afirmamos com experiência própria: onde a palavra do Senhor chega, nasce a esperança. A palavra de Deus chegou até você e nasceu a esperança. Onde a palavra de Deus chega, chega a cura. Quantos foram curados pelo Senhor? Quando a palavra de Deus chega, brota a alegria. Quantos de vocês não tinham alegria, não tinham certeza de salvação, mas a palavra de Deus chegou e rompeu a alegria? Onde a palavra de Deus chega, irrompe a luz, a escuridão sai e acontece restauração. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecer a palavra. Muitos têm trocado o manancial de águas vivas por cisternas rotas que existe por aí. Mas você tem o manancial, você tem a fonte, você tem a palavra. Estamos vendo uma geração de crentes que carregam a Bíblia, mas não conhece a Bíblia. Andam com a Bíblia, mas não conseguem reter os ensinamentos, e por isso muitos estão bebendo caldo venenoso de heresias que existe por todo lado. Precisamos amar mais a palavra, precisamos conhecer mais a palavra, precisamos viver a palavra, porque a palavra produz cura na tua vida. É um fundamento, a palavra de Deus. Um outro fundamento que parece que anda meio esquecido na igreja, e nós queremos falar bem nesse ano, porque cada um ponto desse serão mensagens que serão pregadas ao longo desse novo ano. Mas um outro fundamento da nossa fé é o batismo com o Espírito Santo. Oh, irmãos, é o fundamento. Um dos maiores eventos acontecido na história da igreja cristã, sem dúvida, foi o batismo com o Espírito Santo, ocorrido por ocasião das comemorações do dia do Pentecoste. Essa experiência tem sido vivida por milhões de servos de Deus durante os séculos, e se torna necessário para todos os crentes, que todos os crentes venham ter essa profunda experiência de falar noutras línguas, pois é uma promessa para todos. Foi a profecia do profeta Joel, que Pedro se referiu no dia do Pentecoste, para explicar à multidão o fenômeno daquilo que estava ocorrendo. O batismo com o Espírito Santo é o meio de cada crente estar sendo bem edificado, e isso automaticamente vai refletir numa igreja sadia, forte e abençoada. Oxalá que todos aqui falassem línguas, que todos já tivessem tido essa experiência. O batismo do Espírito Santo é o meio de você receber poder, autoridade, de você louvar, de você adorar, de você engrandecer a Deus, porque quando eles viram aquelas pessoas falando línguas, eles viram eles adorando e bendizendo ao Senhor. O momento glorioso da experiência com falar em línguas é uma experiência gloriosa, que você pode receber essa experiência nesta noite. A experiência do batismo com o Espírito Santo pode ser uma experiência que você pode receber agora. Não precisa
ser agendado, não tem agenda, não tem um dia marcado. Vai ter um culto especial para quem quer receber batismo com o Espírito Santo. Até muitas vezes se faz um incentivo e traz uma pregação a isso. Mas você pode receber o batismo com o Espírito Santo em qualquer lugar, em qualquer hora, e você pode receber o batismo com o Espírito Santo agora. É para aqueles que crêem. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Busque essa promessa até receber, porque essa bênção é para você. O batismo com o Espírito Santo é fundamental para o desenvolvimento da obra de Deus. Ele nos reveste com poder, com autoridade para pregar o Evangelho e torna o crente mais contundente, mais fervoroso. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa confortadora para nós cristãos que vivemos no mundo conturbado. Buscar e receber o batismo com o Espírito Santo deve ser almejado por todo crente. Mas muitos crentes têm esquecido esse fundamento, e muitos não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Antigamente, a pessoa aceitava Jesus, vinha para o batismo e dizia: agora você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Ou antigamente até a pessoa aceitava Jesus, dizia: você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, e depois você vai se batizar. A pessoa tinha sede e buscava o Espírito Santo, buscava essa experiência de falar em outras línguas. Infelizmente hoje, muitos crentes não têm mais esse desejo, não buscam. E até alguém diz: parece que Jesus não batiza mais. Graças a Deus que Jesus batiza. E nesse ano que estamos terminando, são muitas pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Quem está aqui que recebeu o batismo com o Espírito Santo nesse ano 2017? Levante a mão. Nós temos algumas mãos levantadas na galeria e aqui, pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo nesse ano. E você já é batizado com o Espírito Santo? Pastor, eu não sei o que experiência é essa. Os apóstolos chegaram numa cidade e foi perguntado: vocês já tiveram a experiência de batismo com o Espírito Santo? Eles falaram: nós nem sabemos o que é isso. Eles não tinham recebido porque não sabiam. E muitos crentes não receberam ainda porque não estão buscando. Busque essa promessa. O batismo com o Espírito Santo é para você. O batismo com o Espírito Santo é para você. Você precisa ter essa experiência de falar noutras línguas. O batismo com o Espírito Santo não é para esse e para aquele, não. Não, irmãos, é para todos. É para todos. É para você. É para você. Um outro fundamento da nossa fé é o batismo nas águas, aquilo que nós vimos nesta noite. O batismo nas águas é uma ordenança sagrada, pois foi instituída pelo próprio Jesus, e se torna um grande sinal que a pessoa está assumindo um compromisso sério com Jesus. O batismo nas águas não tem poder para salvar, mas é um testemunho vibrante que a pessoa faz publicamente, e também é uma demonstração de um pacto, de uma aliança que a pessoa está fazendo com Jesus e dizendo: eu estou morto para o mundo e vivo para Cristo, eu quero viver para Jesus. Então o batismo se torna a grande forma de cada um mostrar que crê na verdade da Bíblia, que crê em Jesus, que aceita e tem consciência que Jesus morreu pelos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo e está aqui entre nós. Batismo nas águas é o sinal público que você quer levar a sério a tua fé, que você realmente está dizendo: eu tenho um compromisso com Jesus. Irmãos, Newton, não creio na salvação de quem não quer se batizar em águas. Eu não creio, a não ser que a pessoa não teve tempo hábil, a pessoa não teve a possibilidade.
Mas se ele tem tempo para se batizar e ele não quer se batizar, eu não creio na salvação desse, porque a salvação é um testemunho, a pessoa dizendo: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Você é de Jesus. Se você não se batizou ainda, e você é um crente, você já conhece a verdade, você precisa se batizar, porque o batismo nas águas é uma confirmação que você crê no Evangelho, e que você está sepultando o velho homem, e você se torna uma nova criatura. Assim você precisa se batizar. Um outro fundamento da nossa fé é a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor é uma das experiências mais ricas vivida pelo verdadeiro crente. A Santa Ceia é uma expressão concreta do amor de Deus e da experiência de você pertencer a Deus e você ser parte integrante de uma igreja. A Santa Ceia é o momento mais solene de um culto, onde Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Então a Santa Ceia, irmãos, é o memorial da morte de Jesus, do seu corpo, do seu sangue. É o momento que a igreja para considerar o que Jesus fez no Calvário. E a igreja, quando participa do pão e do cálice, está reconfirmando o seu compromisso de ter consciência que alguém pagou um preço por você. Muitos perguntam: por que precisamos participar da Santa Ceia? Participamos da Santa Ceia porque esse momento de comunhão com os céus, comunhão com Deus, é um reconhecimento do alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. A Santa Ceia se torna essa renovação de compromisso com o Senhor, é uma renovação da aliança que o crente faz no batismo, e sempre que vai participando da Santa Ceia, ele vai renovando. A Santa Ceia é esse momento de você considerar o alto preço que Jesus pagou no Calvário para resgatar a tua alma. E ao participar da Santa Ceia, nós estamos então confirmando que a nossa vida está aliançada, que nós estamos em Cristo, estamos ligados a Ele, porque a Santa Ceia é esse momento de você confirmar a tua vida com Cristo, e é o momento de você agradecer, porque o Senhor perdoa os teus pecados. Crente que não participa da Santa Ceia, e só há uma razão: se ele está em pecado. Então ele precisa confessar, ele precisa procurar a liderança da igreja, ele precisa ser aconselhado. Mas se tudo está bem, ele deve participar da Santa Ceia. Também quero dizer uma outra verdade com respeito à Santa Ceia. A Santa Ceia não deve ser dada para todos. Eu sei que tem igreja que prega ao contrário e dão a Santa Ceia para todos presentes. A Santa Ceia é para quem faz um exame. A Bíblia diz: examine a si próprio. Primeiro a pessoa tem que examinar, ver se está tudo correto, para depois participar da Santa Ceia. Então, Santa Ceia, você tem que fazer um exame, olhar para dentro de você, se tudo está bom, se tudo está perfeito, então você vai participar da Santa Ceia. É um fundamento. Agora, eu também tenho dificuldades para crer na salvação de crentes que podem vir à Santa Ceia e passam tempo sem vir na Santa Ceia. Eu conheço pessoas que estão mais de anos sem participar da Santa Ceia e não está disciplinada, está tudo, para ele está tudo bem, mas não sente necessidade de participar da Santa Ceia. Santa Ceia traz renovo espiritual. Santa Ceia traz força espiritual. Por isso que há muitos crentes enfermos, por isso que há muitos crentes com sua vida desvirtuada espiritualmente,
com ideias distorcidas e desfigurado espiritualmente, porque não vem receber renovo, porque a Santa Ceia é como um renovo para a minha alma. Você precisa defender o fundamento da tua fé, participando da Santa Ceia. Um outro fundamento da nossa fé, que está sendo bem esquecido no meio da igreja, é o jejum. Ah, pastor, jejum não é coisa do Velho Testamento? Tem aqueles que defendem que jejum é coisa do Velho Testamento, mas Jesus, o próprio Jesus deixou exemplo. Quando ele tinha que decidir alguma coisa, ele jejuava. Os apóstolos, quando foram para escolher até aqueles que foram para ser enviados à obra missionária, eles fizeram com jejum e oração. O jejum sempre vai arrebentar os grilhões do desejo da carne humana. O crente precisa se jejuar. As escrituras nos ensinam que o jejum é parte vital da nossa fé, como uma forma de abrir os amplos tesouros das bênçãos de Deus para aqueles que realmente têm necessidade urgentes. Todo jejum, é claro que para ser eficiente, deve ser acompanhado de orações e meditações da palavra. Jejum sempre deve nos levar para esse momento íntimo com os céus, pois deve ter um propósito de estarmos em jejum e oração. E nós vamos ver Deus abrir as janelas celestiais. O jejum bíblico é aquele que você jejua, mas o jejum vai te levar a se humilhar perante a potente mão do Senhor. Irmãos, tanto no Velho como no Novo Testamento, diante das situações complexas, diante das situações difíceis que os homens de Deus enfrentavam, eles tiravam um tempo então para jejuar e orar. Irmãos, jejum não é apenas você ficar um período sem comer. Não, irmãos, jejum é mais do que isso. Jejum tem que ser acompanhado de oração, de meditação na palavra. Porque jejuar só para ficar um período sem comer, isso aí, você tem alguns exames médicos que você já tem que jejuar, você não pode comer. E esse é um jejum que você tem que fazer. Mas o jejum bíblico é aquele jejum acompanhado de oração, acompanhado de intimidade com Deus. Aleluia. Qual foi o último dia que você jejuou? Ah, pastor, eu nem ouvi falar mais em jejum na igreja. Irmãos, a história de um povo de Deus, a história do povo de Deus revela a importância do jejum em todo o tempo. E nos tempos de crise, tenha essa experiência, irmãos. Tire tempo para jejuar. Com jejum acompanhado de oração e meditação na palavra, são fundamentos da nossa fé. Um outro fundamento da nossa fé é a evangelização. Irmãos, a igreja precisa compreender sua grande tarefa missional, que é a evangelização do mundo. É um fundamento da nossa fé que está sendo esquecido, a evangelização, o você falar de Jesus. Hoje tem até aqueles que pensam, não, você não pode falar de Jesus, a pessoa tem que escolher o que ela quer, porque todas as igrejas, todas as religiões são boas, todas até são boas, mas que leva para o céu é só um: Jesus. A missão evangelizadora da igreja é como um farol, cujos raios e luz precisam chegar em todas as partes do mundo, iluminando o coração das pessoas que estão ainda sem Deus e sem salvação. O propósito de Deus é o evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. A visão dos céus, a visão de Deus é o mundo todo. E o único método que Deus tem para evangelizar os povos é a igreja. Deus não vai mandar anjos,
Deus não vai aparecer em pessoa. Deus disse para a sua igreja: ide e fazei discípulo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. A evangelização sempre será uma tarefa imperativa, intransferível, impostergável. Imperativa é já, é intransferível, você não pode transferir para outro. Impostergável, você não pode adiar para outro dia, porque outro dia a pessoa pode não estar mais aqui nessa terra. Vemos que a evangelização é uma tarefa inacabada, pois onde tem alguém sem Cristo, ali há uma obra que precisa ser feita, a obra de evangelização. Então você precisa entender que é fundamento da nossa fé a evangelização. O você falar de Jesus para alguém. Antes, uma pessoa, há anos aí, há uns 20 anos, 30 anos atrás, até mesmo, uma pessoa levava 57 pessoas a Cristo no ano. Hoje 57 não consegue levar uma pessoa a Jesus. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado com o nosso evangelho. Cadê aquele fogo ardente, aquela chama de evangelizar, de anunciar as boas novas de Cristo? É boas novas, e boas novas têm que ser anunciado. Se a igreja falhar nessa tarefa, não haverá salvação para esse mundo. Se você, querido irmão, falhar na tarefa de evangelização, não haverá escape, não haverá salvação para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. A evangelização, a salvação dos povos passa pela igreja, passa por tua vida. Um outro fundamento que nós não podemos esquecer é a volta de Cristo. São fundamentos, são princípios que nós não podemos abrir mão. Nesse mundo onde o mal tem feito tantos estragos, a segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão. Tem crente que não acredita mais na volta de Jesus, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nesse ano que estamos terminando, Ele já veio para muita gente. É claro que vai ter um momento do arrebatamento, que Ele vai vir buscar toda a igreja, mas todo dia Jesus está vindo para alguém. Irmãos, a volta de Cristo é um fundamento da nossa fé, é um fundamento das nossas doutrinas. A igreja é a igreja da esperança. Nós cremos no arrebatamento da igreja. O nosso verdadeiro lar não é aqui, a nossa pátria não está aqui, a nossa herança não está aqui. O nosso destino é o céu, é para o céu que nós estamos indo, é para lá que nós estamos caminhando. A igreja é a comunidade da esperança. Sempre que a igreja se reúne para cultuar ao Senhor, a mesma olha para o futuro glorioso. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Sempre que nós colocamos a mão no pão e no cálice, nós estamos dizendo: até que Ele volte, até que Ele volte. Os sinais da volta de Cristo estão por todos os lados. Irmãos, aonde você ouve rádio, TV, o jornal, você está vendo sinais que Jesus está voltando. E Ele pode voltar hoje ainda. Ele pode voltar nesse ano que vamos adentrar. E você está preparado? O outro fundamento da nossa fé é a santidade. Santidade de vida. A intimidade e comunhão com Cristo nos levam a uma busca constante pela santidade. Qualquer coisa que seja menos que isso é negação à nossa fé em Jesus. Sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus.
Santificação é um processo através do qual Deus trabalha em nossas vidas de diversas maneiras para nos tornar mais parecido com Cristo. Cada crente precisa compreender que foi chamado para trilhar uma vida de temor a Deus, uma vida de santidade. O salmista Davi, ele grita desesperado: quem subirá ao monte? Quem entrará na presença do Senhor? Mas ele percebe quem, e ele mesmo responde e diz: aqueles que têm mãos limpas, aqueles que têm coração limpo. Sem santidade você não vai chegar no céu. Tem que ter mãos limpas, coração limpo. Irmãos, um outro fundamento da nossa fé, que a maior parte, tem um grupo de crentes que não quer que fale esse fundamento, é adorar ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Tem igreja que infelizmente só fala isso, mas nós pecamos porque estamos falando muito pouco sobre dízimo e oferta nas igrejas. Uma igreja com quase 17 mil membros, nós não temos 5 mil dizimistas. Não temos 5 mil dizimistas. Alguma coisa está errado. O dízimo é uma espécie de termômetro da vida espiritual de cada crente, e é algo profundamente espiritual. A Bíblia fala de forma clara e abundante sobre dinheiro, sobre o dizimar. O Senhor é o dono de toda a terra e nós apenas somos mordomos. Por isso o dizimar é uma questão de fidelidade, é uma questão de adoração. Na Bíblia sempre houve avivamento profundo quando o pessoal trouxe o seu dízimo, quando devolver o seu dízimo à casa do Senhor. O dízimo não é uma invenção de igreja. O dízimo não é uma invenção de pastor. O dízimo é para você trazer na igreja, para que haja mantimento, para que a igreja possa crescer. Dízimo não é doação de dinheiro, irmãos. É um ato de adoração. É o 10% que você traz. E dízimo não é opcional, é um mandamento, é um princípio estabelecido por Deus. E alguém faz cara feita: isso é coisa do Velho Testamento. Irmãos, no Velho Testamento eles davam o dízimo, no Novo davam tudo, e traziam aos pés dos apóstolos. O dízimo é você devolver aquilo que pertence a Deus. O dizimar não é trazer sobra, e sim trazer as primícias. O dízimo é uma ordenança divina no Velho Testamento, é uma ordenança no Novo Testamento, porque o próprio Jesus diz: sim, vocês devem fazer aquelas coisas sem esquecer dessa. Não entregar o dízimo é realmente desobedecer flagrantemente a palavra de Deus. O dízimo faz parte da adoração ao Senhor. Então você precisa dizimar. E aqui poderíamos falar muita coisa sobre o dízimo, mas um outro fundamento da nossa fé é o perdão. Irmãos, não tem como você ser um crente se não saber perdoar. O perdão é um princípio fundamental para a vida do cristão que deseja ser abençoado. Quem não sabe perdoar está preso em cativeiro, pois o mesmo está escravo e está vivendo uma vida destrutiva. A falta de perdão leva a pessoa a viver uma vida de contenda, de divisão, de depressão, de opressão, de doenças malignas, de divórcio e até de condenação. É impossível um cristão ser ouvido por Deus se ele não estiver disposto a perdoar, porque o perdão está atrelado. Deus atrelou ouvir as orações, responder o crente, se ele perdoar. Pastor, mas ele me machucou muito, eu não consigo perdoar. Perdoar não é questão de sentimento,
é uma decisão, não é uma opção. Você tem que perdoar se você quer ser ouvido por Deus. Se for possível, quando estiver em vós, diz a Bíblia, tende paz com todos os homens. Você precisa aprender a perdoar. Um outro fundamento da nossa fé, e que nós vamos falar durante esse ano, é sobre a família. Forças tenebrosas conspiram contra a família com firme propósito de destruir. Há uma orquestração infernal, maligna, para desestabilizar os alicerces da instituição divina. Torpedos mortíferos estão sendo lançados a cada dia contra a família. Irmãos, nós estamos vendo a família sendo assolada. O resultado é um cenário de decepção, de desencanto, de lágrimas, de frustração. Precisamos buscar o Senhor com clamor perseverante, para que Ele venha abençoar o nosso lar, que o teu lar possa estar protegido. Sua família é o maior patrimônio que você possui, então invista na sua família, e você vai colher resultados alentadores, profundos e eternos. Tenha dentro do seu lar uma comunhão íntima com o Senhor. Diga sempre: fica, Senhor, no meu lar, fica na minha casa. Irmãos, a família está sendo intoxicada por tantas coisas, mas encha a sua casa com provas de amor. Irmãos, não permita que a TV, que os programas televisivos, não permita que as redes sociais, a internet, com todas as redes sociais, jogue todo o lixo de destruição moral dentro da tua casa. Você precisa ser seletivo, você precisa cuidar da tua família. Eu podia falar sobre o fundamento do compromisso com a igreja local, compromisso com o culto. A igreja sempre será um local propício de meditação, de oração e muita comunhão. Irmãos, no templo, a cada culto, você vai encontrar edificação e força para você vencer as lutas do dia a dia. É aqui na igreja que você sempre vai ouvir uma palavra dos céus ao seu coração. Não devemos medir esforços para virmos à casa do Senhor. Nunca deixe as lutas, nunca deixe os obstáculos excluir da tua agenda a igreja. A igreja é o primeiro lugar que você deve vir, porque aqui sempre haverá uma palavra dos céus no seu coração. O salmista dizia: a minha alma está anelante por ti, Senhor, pelos teus átrios, pela tua casa, pelo templo. Ah, irmãos, será que os crentes estão sentindo esse anelo de estar na casa do Senhor? O desejo de estar na casa do Senhor? Que você possa deixar esse desejo brotar. Eu podia falar ainda do fundamento da verdadeira adoração e do verdadeiro louvor. Eu gostaria de ter tempo para falar sobre o fundamento do serviço na igreja, que é uma missão principal de cada crente, de servir. Isso significa colocar-se sempre à disposição para servir a Deus com alegria. Poderíamos falar muito sobre isso, mas eu termino falando sobre dois princípios que nós não podemos esquecer: os dons espirituais. Ah, irmãos, não se fala mais nos dons espirituais. E a igreja tem como fundamento, são habilidades divinas distribuídas pelo Espírito Santo a cada crente, de acordo com o projeto e a graça de Deus para o bem comum do corpo de Cristo. Os dons espirituais devem ser buscados, porque são promessas. Os dons são concedidos pela graça, pela misericórdia divina, com o propósito da edificação da igreja. Os dons do Espírito são distribuídos pela soberania de Deus. Não existe mérito, ninguém vai receber um dom porque merece. É a misericórdia do Senhor, mas é para a igreja. Mas eu também podia falar nessa noite sobre os frutos do Espírito Santo. Irmãos, são fundamentos
que a igreja não pode esquecer. Todo crente que deixa ser dominado pelo Espírito Santo, ele vai dar frutos. Um conjunto de virtudes vão desabrochar na vida do crente. Quando ele passa a servir ao Senhor, ele passa a dar fruto. Você precisa frutificar, irmãos. É através da manifestação do fruto do Espírito Santo que você vai se tornando um crente maduro, um crente espiritual, um crente aonde vai frutificando, e o Espírito Santo vai realmente dominando sua vida, e você vai sendo um crente bênção para a vida de todos. Então você precisa frutificar. Coloque-se em pé nesse momento. Poderíamos falar como podemos defender esse princípio. É vivendo dignamente, em santidade, para que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida. Irmãos, mesmo que sejamos ridicularizados por causa da nossa fé e esperança que em nós, não podemos nos calar. Nós precisamos, independente do grau de conhecimento que você venha a ter dos fundamentos da fé, mas você precisa, com coragem, com mansidão, com espírito pacífico, mas você precisa defender aquilo que você está crendo. Aleluia. E eu termino dizendo: esse ano 2018, nós estamos iniciando aqui 4 minutos, e você tem um grande desafio de você defender os fundamentos da tua fé. Venha o que vier, irmãos, defenda aquilo que você crê. Pessoas estão crendo em lixo e defendendo lixo, mas você não está crendo em lixo, você está crendo na doutrina fundamental da palavra de Deus. Defenda isso. Temos que defender. Lute pelos princípios da nossa fé, pelos fundamentos, e um dia você vai ouvir a voz do Mestre dizendo: servo bom e fiel, entra para o gozo. Defenda o fundamento da tua fé, irmãos. Defenda o que Deus tem te dado. Defenda o que você tem aprendido aqui desse púlpito. E ao longo deste ano, nós queremos cada culto pregar uma mensagem, eu e os outros pastores, sobre os fundamentos da nossa fé, para que você possa entender que você precisa defender. E se você assim o fizer, um dia você vai ouvir: servo bom e fiel, entra, entra, entra para o gozo do meu Senhor. Se você pode dobrar o joelho, dobre o joelho nesse momento. Se não puder dobrar, sentado mesmo. E vamos passar, falta 2 minutos, vamos passar orando, 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 orando. Oh, irmão, você vai passar orando. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Diga alguma palavra de adoração ao Senhor. Se você fala em línguas, fale em línguas. Passe o ano falando em línguas. É o momento da virada. É o momento de você adorar ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos.